Êxodo 7, versículos 14 a 25. A primeira praga, a água vira sangue. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal, que os egípcios terão nojo de beber água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim, haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal, que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias, depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Êxodo 8, versículos 1 a 19. A segunda praga, as rãs. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa, eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs, só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido, as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso.
Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Curta e compartilhe, inscreva-se no canal. Fazendo isso, você faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas.